Olá, pessoal. Então, agora é a nossa última aula, né, do semestre, tá? Então, vocês vão ver aí algumas coisas. A gente vai retomar um pouquinho de algumas coisas que a gente já falou, por causa da continuidade. E eu espero que vocês tenham feito todas as anotações que eu pedi. Por quê? Para vocês agora enxergar todo o amarrar mesmo desse conhecimento que a gente já vem conversando, dialogando em sala de aula presencial e tanto aqui no mundo virtual. Então, na última aula, a gente falou muito sobre indicadores. Então, essa aula vai falar sobre indicadores de desempenho, né, o padrão. E eu faço uma pergunta a vocês. Que tipo de indicador mostra se a rotina realmente melhorou ou é apenas pareceu mais organizado? Tá? Então, responda essa pergunta. Pare a aula aqui e responda essa pergunta. Que tipo de indicador mostra se a rotina realmente está melhor, se ela melhorou ou apenas apareceu mais organizado? Depois de você responder, volte à aula, tá? Bom, voltando. Então, ao longo dessa jornada toda nossa, e principalmente agora, nas últimas aulas, a gente falou muito sobre como planejar as metas, organizar equipes, o fluxo, né? A gente falou de matriz RACE, né? Então, liderar sob pressão em momentos de crise. Mas agora chegamos à engrenagem que fecha e consolida esse ciclo de gestão industrial, que é o controle. Então, eu faço uma provocação muito sincera a vocês. O de que adianta, e essa é a provocação, né? De que adianta passar semanas desenhando um procedimento bonito e organizando as ferramentas, tá? Se no fim do mês a produtividade continua caindo e os custos continuam subindo? Então, cuidado com esse maquiar. Por isso a pergunta que eu fiz no início da aula, que é uma ferida em muitas plantas industriais. Que tipo de indicador que mostra se realmente melhorou a coisa ou apenas está mais organizado? Então, a gente vai ter que enxergar isso. E quando a gente enxerga isso, a gente está ditando a maturidade que eu tenho sobre esse expertise. Tem a ver com a minha carreira, né? Então, controlar não é vigiar pessoas ou preencher relatórios burocráticos. Controlar, especialmente na engenharia, a gente está falando de estabelecer um padrão rigoroso e medir resultados real, em tempo real. Tá? Calcular o desvio e aplicar uma ação corretiva e imediata na causa raiz. Mais uma vez, os 5 porquês. Na causa raiz, antes que a empresa comece a perder dinheiro. Se você atua no mercado, se você já está trabalhando, você precisa dominar indicadores numéricos frios, que a gente chama, né? Que são os numéricos duros, tá? Esse dado distancia você do achismo e faz você trabalhar na assertividade. Então, a gente vai aprender a selecionar esses indicadores, certo? De cada, né? Assim, os que mais importam, tá? Os mais importantes, desenhar algumas ações corretivas que resolvem problemas de vez, impedindo que o erro se repita. Né? Então, para iniciar essa análise, eu peço que vocês façam um diagnóstico rápido. Tá? Então, aí coloquem no papel, tá? Pense em um indicador que a empresa que vocês trabalham mede todos os dias. Quase a mesma pergunta da aula anterior, mas agora tem um cunho diferente. Então, pense nesse indicador que a empresa vai lá todo dia, ela está mensurando ali. Mas que na prática ninguém toma uma decisão nenhuma. São os famosos indicadores da vaidade, que só servem para deixar o gráfico bonito, né, no slide da gerência. Então, a pergunta é, né, sobre essa reflexão. Qual é esse indicador e por que ele não tem uma ação corretiva? Por que ele não gera nada, não gera uma ação corretiva? Tá? Então, eu quero que vocês anotem as suas percepções e depois volte para a aula. Continuando. Eu falo dessas percepções porque essas percepções de indicadores que não levam a nada, elas são ruídos numéricos, tá? E ela pode atrapalhar a gente na percepção global da situação. Então, no chão de fábrica, controlar não tem nada a ver com fiscalizar horário de chegada de funcionário, certo? A gente está falando de
o ciclo do controle, ele é um processo de 4 etapas, né? Que vai determinar padrão, medir resultado real, interpretar matematicamente e agir aí na correção de desvio, tá? Por isso, a gente trabalha, ele tem um equilíbrio sistêmico, né? Sobre 4 pilares: produtividade, segurança, qualidade e sustentabilidade. Então, como controlar é um processo puramente de engenharia, então a gente precisa estabelecer uma linha base. Qual é o nosso padrão? Qual é o dado real que eu devo coletar? Né? E aí a gente acaba tendo... e da onde eu vou coletar esse dado? Tá? Então, a gente acaba calculando o tamanho do desvio em cima de dados reais, né? E aí a gente consegue enxergar qual é a força contrária que eu vou ter que aplicar para corrigir esse erro. Então, tome muito cuidado com a ilusão dos números, porque encher uma tela com 50 gráficos gerados automaticamente pelo RP não significa que você tem o controle da planta. Se um número não te ajuda a tomar uma decisão rápida quando a linha para, não é apenas ruído. Tá? Então, olha o caso aí da tela. Um erro clássico de automação. Um programador altera as rampas de aceleração de uma esteira no CLP para fazer a linha rodar mais rápido. Tá? Visualmente, parece o processo um sucesso, né, absoluto. Visualmente falando, a velocidade aumentou. Mas se a gente olhar agora de forma detalhada e de forma integrada, a velocidade está acima do limite mecânico do projeto. O robô começa a errar as pegas das peças. Né? E se ele começa a fazer isso, o refúgio começa a disparar, porque tudo está automatizado. Então, o motor trabalha forçado, gerando microparadas, e essa situação consome mais energia. Então, os índices de gastos, custos começam a subir. Para piorar, os operadores entram no estresse para dar ritmo, né, e tentar recuperar. Então, o ritmo fica caótico. Esse ganho é ilusório. A produtividade, nesse caso, né, está destruindo a qualidade, a sustentabilidade e o clima aí da equipe e da fábrica. Então, controlar é balancear pratos, tá? Então, se vocês aí estão... se a gente pensar numa análise de controle, tá? Eu estou falando ali do conceito dessa análise de controle, eu estou falando sobre o sistema, o controle integrado de balanceamento de indicadores de desempenho. Mas o efeito dessa operação, tá, está no desalinhamento mecânico, o aumento de refúgio e a sobrecarga de componentes elétricos por causa do excesso de velocidade. Mas o gerente, né, a decisão gerencial, o gestor tem que ordenar imediatamente o recuo da velocidade para o padrão que veio de fábrica, que estabelece lá os limites rígidos, né? Então, tomar muito cuidado com essa alteração do parâmetro. Mas e qual o indicador que eu olho dessa situação aí? O índice de refúgio, né, de peças produzidas, que é o PPM, tá? E o custo de energia por unidade produzida. Então, a gente precisa enxergar essa forma sistêmica à situação, né? Então, a gente pode fazer um teste assim, para saber se essa fórmula está correta ou não, né? Por exemplo, se você já tentou forçar um ganho rápido de algum projeto, inclusive, por exemplo, de massa muscular, né, que a gente vê as pessoas tomando bomba, tá, para ficar mais forte, mais rápido, tá? Qual é o prejuízo dessa, entre aspas, esteira? Tá? Então, qual é a qualidade e a segurança que está sacrificada por causa de uma velocidade que foi implementada, né? Então, a gente precisa saber qual é a métrica que que deveria estar controlando para evitar um susto na hora do projeto aí, na hora dos resultados finais. Então, tome muito cuidado com a alteração, né, dessa situação de... Opa, perdão, pulei aqui, ó. Dessa situação de velocidade. Então, aí o conceito, né, como a gente está vendo aí,
tá? O conceito é o controle integrado. E aí, o que acontece? E ele serve para nos lembrar que uma fábrica é um sistema fechado, interdependente. Deixa eu dar uma continuada aqui. Interdependente, tá? Então, se mexer numa variável, vai desequilibrar os demais pratos. Lembra dos 4 pratos? Tá? Então, cuidado aí. O dado, como vocês estão vendo aí, ó, né? O que acontece? A gente vai ver os números reais. O programador achou que estava abafando com a velocidade, né, que subiu, mas o gráfico de indicador está dizendo, olha, a OE global da célula despencou de 74 para 58. E por que isso aconteceu? Porque o índice de refúgio aumentou de 1%, foi para 8%, isso é inaceitável. Também eu quero que vocês olhem aí o consumo, né? Olha aí o indicador de confiabilidade de manutenção, que é o MTBF, né? Ele caiu para 45%, tá? Devido o quê? A quantidade de microparadas que todo o processo está acontecendo nesse ciclo. E para fechar no prejuízo, o consumo de energia passou de 22% aí por quilowatt-hora. Então, a gente tem o dado aí está escancarando uma realidade. A linha parece rápida, mas está produzindo menos peça e gastando muito mais dinheiro. Uma ação a curtíssimo prazo, né, para restabelecer o padrão de fábrica, quer restabelecer o padrão de fábrica, o gestor deve tomar imediatamente o quê? 2 ações cirúrgicas. A ordem de engenharia é reverter o parâmetro de aceleração para voltar ao padrão de fábrica, como está aí dentro do parênteses aí, tá? E aí, com isso, eu consigo enxergar novamente se está tudo correto, né? O robô funcionando e tudo mais. E aí a gente pode também criar uma trava de segurança no sistema, porque a alteração de parametrização de software exige aprovação formal, né, e conjunta da manutenção e qualidade de processo. Olha o matriz RAS funcionando novamente, tá? Porque que a gente viu aí na aula anterior. Essa análise evidencia que os trade-offs aí que estão conectados a esse processo a gente vê, ó, extrair o máximo de velocidade sacrificando o quê? O limite. Então, destrói o projeto, né, destrói a qualidade, eleva o custo de manutenção, explode a conta de energia e esgota a força do trabalho, tá? Então, o verdadeiro controle garante a alta performance sustentável. E é exatamente isso que vocês devem pensar. Como manter uma performance sustentável? Isso faz a diferença no mercado de trabalho. Bom, essa aqui é uma atividade prática, tá? Que eu tinha já pensado para a gente fazer em sala de aula, mas não vai dar, né? Porque isso aqui teria que ter um diálogo, tá? E aí a gente teve várias aulas fazendo isso e no começo levou-se muito tempo, depois foi-se mais rápido. Bom, eu vou deixar aqui para que vocês, se vocês quiserem fazer, a gente pode, como chama, discutir isso em particular, mas eu gostaria de real, assim, que vocês fizessem essa atividade, tá? Então, aqui eu termino, né, as gravações e eu deixo bem claro, estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês na nossa aula presencial. Não esqueçam, façam as anotações. Essa é a riqueza de vocês, tá? E com isso a gente consegue evoluir e vocês terem a certeza do crescimento do conhecimento cognitivo sobre o que a gente falou até então. Beijão no coração de todos, tá? E sucesso na caminhada e até a próxima.